Vamos falar sobre a de Attack on Titan e o seu julgamento, que talvez poderia mudar o futuro ou não. Bom, gente, andei imagens antes de comentar sobre o Eren e os seus delitos. Batalha, se inscreva aqui no canal e já deixe seu like. A primeira coisa que eu tenho que falar sobre esse anime Attack on Titan é que o Eren, ele é o protagonista e ali a gente vê um pouco na visão dele tudo que acaba acontecendo e tudo que ele passou e as decisões que acabaram ocorrendo para ter todo aquele final. E na verdade, desde criança, ele já detestava os titãs, que são seres gigantescos que acabam se alimentando de humanos, entram em lugares, e um deles foi a muralha de Maria, onde ele morava, e uma das vítimas foi a sua mãe, e ele viu tudo isso acontecendo, e o seu ódio cresceu ainda mais. Poderemos ver sair daí um herói, quem sabe? Como é o caso, por exemplo, do Batman. Só que as coisas vão mudando um pouco, principalmente no momento em que ele acaba sendo engolido por um desses titãs quando estava ali lutando e vira um deles. Ali ele consegue tirar a vida de 20 desses inimigos, sendo um deles, mas também não conseguindo controlar totalmente ainda. E é por isso que eles pegam e resolvem que vão julgar e decidir se ele tem que ser integrado também como os outros, que não são humanos. E ali, ele está preso ali na madeira, amarrado para não poder fazer nada. E falando sobre como se fosse aqui no nosso mundo, existe, na verdade, nos crimes de batalha, o Tribunal de Haia, que é o Tribunal Internacional Penal. O Brasil é um dos signatários, então estamos lidando com esse tratado. Se nem acompanha meus vídeos do meu canal, eu faço como se tudo tivesse passando aqui no nosso país para falar como tudo aconteceria. Ele é julgado nesse tribunal de Haia de uma maneira diferente, porque ele é uma ferramenta, uma arma de batalha que pode destruir muitos humanos e também fazer genocídio. Eles, como os outros titãs fazem, e que consideram que ele é uma ameaça e que pode ser o inimigo de todo mundo. É isso que eles estão tentando julgar ali. E essa lei, bem parecida até com o nosso Código de Processo Penal, porque tem a polícia que acaba investigando, existe o procurador que está ali para condenar a pessoa, também tem quem defende, o que não existe no caso aqui de Attack on Titan. A primeira coisa que eles fazem de diferente aqui no Tribunal de Haia não poderia acontecer é que eles nem sequer avisaram ao Eren que ia ter um julgamento. Qual era o seu delito? Por que ele está ali? Nada disso aconteceu, ele foi pego de surpresa e esse tratado não ia aceitar de jeito maneira. O juiz é o general Darius, que ele é responsável pelas 3 polícias, em que uma é militar e o outro é o de reconhecimento. Esses dois, na audiência, é perguntado a proposta deles, com quem que o acusado ia ficar, e aí primeiro veio a militar. Ela já disse uma coisa que com certeza bem errado, não poderia ser uma solução pelo próprio Tribunal de Haia, que seria de simplesmente fazer uma pesquisa com ele, analisar tudo que ele tem por dentro para poder avançar nessa coisa de titã e depois simplesmente dissecá-lo e tirar a sua vida. Porque eles acham que ele é perigoso para a humanidade, o que ele fez não é correto, e iam só se arrepender por não ter feito isso. Eu acho que ele foi um pouco vidente, foi. Mas aqui de começo, eu penso que tinha outras soluções, sim. O órgão ali do reconhecimento, o Eren, ele decide que quer. Eren fica com ele para ajudar a montar a muralha de Maria, que é aquela em que a sua mãe faleceu. Isso seria ótimo para ele de poder devolver tudo, mas nessa hora, Deus
todo um caos, porque ninguém queria que isso acontecesse. A igreja não queria que mexessem com elas e os mercadores queriam que fechassem os portões e não de montar de novo. O juiz teve que pedir ordem para todo mundo ficar em silêncio e continuar. O réu, ele não sabe o que estava acontecendo. É falado ali para ele que quando se transformou em Titã, tentou fazer com que a Mikasa falecesse. Foi na mesma hora e ele não imaginou. E é por isso que já tem um primeiro passo de que ele não consegue controlar o seu poder ainda. Nem sequer lembra de tudo que ele fez. É nessa hora que vem a testemunha que também sim existe nesse tipo de tribunal. E ele pergunta pra Mikasa: olha, isso aí é verdade? Ele tentou te atacar quando se transformou em Titã? Ela diz que sim, porque percebeu que mentir ia ser o pior ainda pro seu amigo. Logo em seguida ela completou sem ninguém ter perguntado. Apesar disso, também tiveram 2 momentos que ele, transformado, salvou a sua vida. Que ele também tem seu lado bom. E é nessa hora que os policiais militares decidiram ir contra o seu testemunho, sendo que convocaram eles para isso. E por ser amiga muito íntima, ter convivido com a família por anos, o que ela disse não poderia ser considerado um testemunho, mas sim informante. Por causa disso que o Armin, que é outro também colega, nem testemunhou. E quando os policiais alegaram isso, já foi o povo perguntando se ela era humana também, que é estranho ela conviver tanto com Eren e não ser. Ele só apenas defendeu a Mikasa, que é a sua amiga, que é apaixonada por ele. Quanto eles não têm muita competência, responsabilidade de organização. O Levi, que aparece ali dando show de porrada, chute, soco, sim, um monte de coisa, e afirmando por A mais B que ele é muito mais do que capaz de treinar o Eren e fazer com que ele seja uma arma a favor dos humanos. O Levi fez tudo isso porque ele já tinha prometido pro réu que ia ajudar a fazer a qualquer custo que ficasse com o pessoal. E é por isso que tomou essa medida super drástica. E a ressalva disso tudo é que se ele não conseguisse, acabasse fazendo algo errado, seria julgado novamente. E ele poderia pegar uma pena que não seria a de execução. As penas vão ser até 30 anos, dependendo, e pode também ser perpétua. E eles são presos. E é por isso que, por si só, o que eles iam fazer já não era o correto no nosso mundo aqui. Poderia. E também seria alegado de que ele não tinha controle do que fez. Eu acho que não seria preso. Seria mais internado, seria ver se ele conseguia controlar para ajudar, tanto que isso é falado no próprio julgamento desse episódio. Ele deveria ser treinado para isso. E quem justamente dá essa recomendação e sugestão pro protagonista é o Levi. Acabasse fazendo algo errado, seria julgado novamente. Isso não aconteceu. Por quê? Depois dele ser solto, de ajudar toda a tropa, ele já tinha o pensamento de que meio que sugando o Titã, que é como se fosse a história que tem a visão do futuro, e ali ele sabe que será o inimigo de todos, o vilão dos vilões, que apesar de todos os esforços que ele fez para mudar isso, estava correndo contra ele e a favor daquele destino que talvez não pudesse ser mudado. Aí no meio acabou fazendo outras coisas que sim, eram delitos de guerra. Foi preso, mas conseguiu escapar. Fizeram por fazer, não teve um julgamento tão forte, não teve uma ferramenta eficaz, ou talvez até aquele momento o Levi cuidar dele pelo que ele fez, não ter deixado fugir daquele jeito. Tentar entender o seu plano, talvez ali naquela hora eles vissem qual seria o futuro, mas como ele fugiu e fez o que fez, ou até o
para poder eliminar 80% da população. E isso é muita coisa. Isso sim, pra mim, é de novo. Poderia fazer muito mais vítimas e acabar exterminando todos os humanos. Poderia ter acontecido se não tivesse esse final, que eu acabar tirando a vida dele. Pra mim, aquilo que foi decidido no primeiro julgamento poderia ter mudado todo o desfecho, mas não aconteceu. Não cumpriram todo o planejado. Mas é isso. Muito, muito obrigada pra quem chegou até aqui. Beijos.